Olha só, a gasolina hoje no Brasil é praticada a um preço abaixo do que ela é praticada internacionalmente falando. Ou seja, em grande parte, a gasolina é vendida a um preço abaixo do custo que ela mesmo tem. Inclusive, é o que declaram outros players do mercado privado de derivados do petróleo aqui no Brasil. E é natural que tudo isso gere uma pressão muito grande pelo aumento dos preços de combustível aqui no país, que é exatamente o que está acontecendo ao longo dessa semana inteira. Isso tudo sem falar que a gasolina já subiu praticamente 10% em 2024. Será que a gente vai ver mais aumento da gasolina por aí? A inflação vai subir ainda mais? O que é que acontece com seus investimentos num momento como esse? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olha só, essa semana eu estava conversando com o Ramiro por aqui pelo escritório e a gente estava falando justamente sobre os impactos que o aumento do preço da gasolina tem diretamente no bolso do brasileiro e, consequentemente, nos investidores. E aí, recentemente, eu me deparei com o vídeo do Fernando Ulrich, que é um conterrâneo da gente aqui de Porto Alegre, que dizia ali, prepare seu bolso, combustíveis vão subir. E o que o Fernando traz logo de cara no vídeo dele é a quantidade de dinheiro que foi perdido pela Petrobras por causa da defasagem no preço dos combustíveis. Foram mais de 9 bilhões de reais nos últimos 11 meses. Afinal de contas, você vender um produto abaixo do que você deveria estar vendendo, isso gera um rombo financeiro em qualquer empresa, seja ela estatal ou não. Mas o fato é que essa defasagem é o que está acontecendo agora no Brasil. E para a gente acompanhar um pouquinho até dos conceitos que o Fernando também trouxe, vamos à definição do termo defasagem de preços pelo próprio Ulrich aqui no vídeo. Defasagem é a diferença entre o preço praticado pela Petrobras no mercado doméstico e o preço internacional. E por que ela existe? Porque a Petro tem tabelado tanto o preço da gasolina quanto do diesel. Diesel não aumenta há mais de um ano e gasolina há mais de 6 meses. E no mercado internacional, não apenas está subindo o barril de petróleo, mas também seus derivados, gasolina, diesel, e o nosso câmbio também decolou. E ambos os efeitos estão exacerbando essa defasagem. Ou seja, aqui no Brasil existe uma tabela que define os preços de venda por período da gasolina. Inclusive, dá para ver no site oficial ali da Petrobras a tabela de preços, por exemplo, para janeiro de 2025. E aí você chega aqui e os preços estão fixados ali por mês nessa tabela grande que eles colocam aqui em relação a cada uma das localidades do Brasil. Então, independentemente do que acontece dentro de um mês com o preço que está sendo praticado lá fora, a Petro pratica esse preço aqui. Isso tudo faz parte de uma estratégia comercial da própria Petrobras que está tentando evitar de repassar a volatilidade dos preços para o consumidor final. Isso também está na mesma página ali. O grande ponto é que quando a gente vê os preços lá fora variarem e o preço do dólar em relação ao real subir junto, o que a gente acompanha é uma alta mais forte dos preços dos combustíveis nos últimos meses, que o Fernando mostrou em forma de gráfico aqui. Dos combustíveis, aqui, ó. Primeiro, gasolina. Nos últimos 3 meses, aqui apenas o preço em dólares, subindo mais de 6%, mas em reais, mais de 12,6%. Aí o efeito do câmbio. Da mesma forma, aqui o diesel nos últimos 3 meses, em dólares sobe mais de 12% e em reais sobe quase 19%, novamente pelo efeito da taxa de câmbio, que depreciou muito, ultrapassando R$ 6 por dólar e estacionando nesse patamar. E por isso que a defasagem aumentou agora e está já num nível preocupante. E aí, com essa dinâmica de aumento de preço, o que a gente vê é um grande impasse para a empresa. A Petrobras, que domina fortemente o mercado de derivados de petróleo aqui no Brasil, ela tem condição de ter um tabelamento de preço e vender abaixo do que deveria. Só que uma parte relevante do mercado brasileiro ainda é dependente de importações de derivados de petróleo, mais especificamente 25% do todo. Ou seja, você vende a um preço aqui dentro, mas precisa comprar uma parte disso tudo lá fora a um preço mais caro. E a gente precisa lembrar que a Petrobras não é sozinha nesse mercado. E existem outros players no mercado privado que também precisam fazer esse tipo de importação de produto. E aí aqui entra um grande ponto que simplesmente não tem como competir com os preços baixos que a Petrobras consegue praticar numa política como essa. Fica inviável, ninguém tem tanto dinheiro para queimar quanto a própria Petro. E assim a gente começa a ver o desenho das consequências de um tabelamento de preço na economia. Você gera inicialmente uma monopolização do mercado, afinal de contas, quem tem mais caixa para queimar é quem vai começar a dominar as vendas, não por competência própria, mas porque vai ser o único que vai sobreviver. E quanto mais tempo uma defasagem de preço for aplicada na economia, maior é a chance de você ter uma escassez daquele produto naquela mesma economia. E assim a gente chega numa das regras mais fundamentais da economia. Tabelamento de preços gera escassez. No caso da gasolina, poderia gerar desabastecimento. E aqui o Fernando Ulrich também explica esse conceito. Porque, infelizmente, o Brasil não é autossuficiente na produção dos derivados. Sim, produzimos barris de petróleo suficiente, mas não temos capacidade de refino para ofertar para o mercado
todo o diesel e gasolina suficiente. Apenas no mercado de diesel se estima que cerca de 25% nós precisamos importar. E não é apenas a Petrobras que importa, são também importadores privados. Mas se a Petrobras mantém o preço tabelado abaixo do mercado internacional, o importador local está pagando um preço lá fora mais caro, só que ele não se torna competitivo aqui se a Petrobras está repassando e vendendo ela por um preço muito abaixo do mercado. E aí você pode ver isso tudo e perguntar, Felipe, mas não poderia a própria Petrobras ir lá fora e comprar e importar esse restante da gasolina, do diesel também? E sim, ela poderia, já que ela é uma estatal, ela pode pegar uma parte do dinheiro dos cofres públicos e mesmo vendendo a um preço mais barato, comprar mais caro lá fora. Foi muito parecido com o que ela fez ali no período entre 2013 até 2016, onde a dívida da Petrobras simplesmente explodiu. E o prejuízo da empresa também bateram recordes de 30 anos sem acontecer. Em 2015, ela chegou no pico ali do prejuízo de quase 35 bilhões de reais no ano, que foi principalmente causado por uma política de preços errada. Sem falar de todos os problemas de corrupção, não é pauta desse vídeo. Agora, se você tem um dos principais problemas que está levando uma empresa para o buraco já mapeados, que é justamente a venda do preço abaixo do que ele realmente custa, o que foi feito foi tentar corrigir esse problema. Por isso eu li que mais ou menos em 2016 foi implantado o PPI, a paridade de preços internacionais, onde o preço praticado da gasolina aqui variava igualmente com o preço praticado internacionalmente, justamente para evitar esse tipo de defasagem. Isso tudo ajudou a empresa a ficar muito mais saudável financeiramente, tanto é que ela sai de um prejuízo gigante para lucros muito mais positivos ali, tirando o ano da pandemia. E foi isso, inclusive, que fez a Petrobras pagar recorde de tributos, chegando a 279 bilhões de reais por causa da maior receita em 2022. Sem falar na quantidade de dividendos que ela distribuiu para o governo federal, já que esse tem praticamente 35% da empresa. Foram 72 bilhões de reais somente em pagamento de impostos em 2022, também batendo recorde nessa linha. Até que a política de paridade internacional foi novamente alterada em maio de 2023, com condições diferentes do que a gente tinha no passado, mas causando o problema de defasagem que é pauta do vídeo de hoje. E aí, de novo, agora o governo federal chega no impasse. Sem querer aumentar os preços da gasolina, porque isso impacta diretamente a credibilidade do governo e a inflação chegando na vista de todo mundo. Só que o problema vai se acumulando. E caso o reajuste não seja feito agora, pode ser que ele precise ser feito em uma dimensão ainda maior no futuro. O Urt comenta isso no vídeo também. Mas o que ele pode fazer agora? Se ele segue postergando e o preço internacional segue elevado e o câmbio acima de 6, quanto mais o tempo passa e mais a defasagem perdura, maior esse risco de desabastecimento. E quanto mais tempo ele aguarda para reajustar os preços, o reajuste depois pode ser maior ainda. Então, por isso que é uma situação bastante complicada e o governo está tentando influenciar o conselho da Petrobras para que não aumente tanto quanto deveria, mas ele não tem domínio completo da situação, não. E a verdade é que o que a gente está vendo é essa tentativa do governo como um todo, presidente Lula, de interferir e controlar as principais variáveis da economia. A começar pelos combustíveis. Em qualquer país minimamente livre e democrático em que há algo de livre mercado, os combustíveis de fato variam. Nos Estados Unidos, na Europa, é ruim quando sobe? Sem dúvida alguma, mas é uma conjuntura internacional. O ideal seria que nós, aqui no Brasil, aumentássemos a nossa capacidade de refino, a nossa capacidade de produção, mas para isso são precisos incentivos. E é o que nós não temos hoje, incentivos para atrair investimentos, para que se invista mais em capacidade de refino, mas como a Petrobras hoje também domina refino, é muito difícil gerar um ambiente propício para atrair investimentos e aumentar essa produção. Então, no fim das contas, fica tudo ainda muito controlado na mão do governo, só que ele não consegue fazer mágica. Se o preço lá fora dispara, ele é obrigado a reajustar. Bom, a gente entende que a pressão vai chegando e um reajuste inevitável da gasolina começa a ser cada vez mais real. Lembrando que ela subiu 10% nos postos em 2024 e já está dado que ela passa a subir agora, no começo de fevereiro, no dia 1º, e sim com a aprovação do ajuste do ICMS, ou seja, um imposto que teve a sua alíquota aumentada agora para 2025. O fato é que a defasagem, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tanto para o diesel quanto para a gasolina segue existindo, os preços praticados estão abaixo do mercado internacional, e quando em algum momento a gasolina
gasolina aumentar, o que a gente sabe é que o Brasil, por ter uma dependência gigantesca do transporte rodoviário, acaba tendo um aumento do frete por causa do aumento da gasolina, que acaba chegando lá nas gôndolas do supermercado, aumentando o preço de alimentos e trazendo uma inflação muito mais aparente no D0. Isso tudo que acumula com uma alta da cesta básica, por exemplo, que em 2024 já ficou em mais de 14%. Então, o que o cenário indica é que a gente vai ver mais aumento de gasolina, de preço de gasolina nos próximos meses. E aí, fechado todo esse conceito, a gente passa para a parte de investimentos. Como é que ficam as ações da Petrobras? Num cenário de alta de inflação, qual é a melhor forma de investir? Principalmente quando a gente fala desse cenário de maior incerteza no Brasil. É isso que a gente vai responder, porque eu sei que essa dúvida de muita gente por aqui. Como é que você pode estruturar uma carteira de investimentos que ela seja anti-crise? E antes de te falar qual é a coisa certa a fazer, eu preciso te mostrar um caso de alguém que fez algo muito errado. Como é a carteira do Pedro, esse investidor aqui, que tinha recém batido R$1 milhão de investimento no portfólio, sendo que 87% disso estava concentrado em COIs. Tudo isso porque a narrativa que ele ouviu do assessor de investimentos que assessorava ele nessa época era de: ora, invista em um ativo onde você não tem risco de perder o seu capital principal. E mais, invista tudo no mercado internacional, porque o Brasil tá muito difícil em relação a esse fiscal por aí. Só que o que o Pedro não sabia é que os COIs são ativos que perderam pro próprio Tesouro Selic nos últimos anos, onde a performance vem ficando cada vez pior pro investidor. Só que esses mesmos COIs podem gerar uma taxa de comissão para o escritório de assessoria, o assessor de investimentos e a corretora que te vendeu de até 8%. Então, claramente, você percebe um conflito de interesses entre o que é realmente um bom ativo para o investidor e o que gera mais comissão para quem indicou aquele ativo. Até que o Pedro participou de uma consultoria gratuita junto conosco aqui do Clube do Valor. E a gente apresentou para ele a estratégia que é responsável por 94% do resultado positivo de um investidor no longo prazo. E que embasou o plano estratégico que a gente mostrou de como é que o Pedro poderia investir muito melhor esse capital que ele acumulou. E, inclusive, essa é a mesma metodologia que a gente utiliza para ajudar a investir mais de 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão aqui no clube. E o mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como o Pedro participou. Nessa sessão gratuita aqui, a gente tira 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso de forma individual e ver como é que você também pode investir cada vez melhor. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, aí a gente pergunta o que é que acontece com seus investimentos e qual é a melhor forma de investir agora. E eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. A inflação, quando ela acontece num país, ela é ruim para absolutamente todas as pessoas. Só que ela acaba sendo pior para uns do que para outros. O maior prejudicado nessa história inteira é quem não investe. O cara que vê a sua renda mensal ali sendo consumida pela inflação, mas não tem nenhum retorno do seu patrimônio investido que se valorize junto com essa alta. Agora, para quem investe com estratégia de verdade, consegue analisar os dados por trás das narrativas e entender, por exemplo, que a Petrobras, nesse momento, está gerando um caixa, medido pelo seu EBIT, absurdo, de 163 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Aí, quando a gente compara essa geração de caixa com o valor da empresa, chamado de valor de firma no mercado, de 761 bilhões de reais, isso faz com que a Petro esteja com um earning yield interessante, que é a principal métrica usada para encontrar as ações mais baratas da bolsa aqui no Brasil. Uma estratégia que trouxe, inclusive, um resultado muito positivo para os investidores nas últimas décadas, uma vez que as empresas mais baratas performaram 5 vezes melhor do que as empresas mais caras. E a Petro, inclusive, está nesse momento entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Inclusive, a gente escreveu um e-book gratuito te mostrando 10 outras empresas muito baratas nesse momento que você assiste o vídeo e te explicando essa estratégia. Para você ter acesso, é só baixar gratuitamente no link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Agora, não são só ações que podem se beneficiar em um momento como esse. Quem tem um portfólio completo de investimentos e anti-crise vai acabar se beneficiando também pela alta da inflação. Afinal de contas, olha esse exemplo de modelo de carteira aqui, onde 20% estaria alocado em renda fixa e inflação. E todo o restante da carteira com estratégias muito bem montadas de selecionar cada um dos ativos, como o caso da Petrobras, sendo uma empresa barata. E é por essas e outras que quem investe bem ao longo do tempo acaba tendo performances muito acima da média. Como essa própria carteira de exemplo que eu estou te mostrando, performou praticamente 3 vezes o que entregou o CDI nos últimos 20 anos. Então é justamente em cenários mais negativos que quem corre por fora das narrativas e tem uma estratégia muito clara de investimento, de saber o que comprar e o que vender na hora certa, acaba ganhando mais dinheiro do que a média. É isso que a gente te mostra lá na consultoria de investimento. Se inscreve para você não perder. Agora, se você quiser entender por que o Banco do Brasil pode ser uma ótima oportunidade para esse ano 2025 para quem investe em ações, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.